Olá, turminha, um abraço a todos, iniciando agora a nossa aula de hoje, ok? Começando aqui pela matéria de arte, certo? Está arte, né? Então, o que nós faremos hoje? A correção, né, da última atividade, foi da semana passada, então faremos a correção agora. Então, aqui nós temos o texto 1, né? Texto 1, que é apenas a imagem, então trata-se de uma leitura de imagem. E temos o texto 2. Então, foi feita a leitura para vocês, mas eu vou fazer novamente. Ao ser questionado sobre seu processo de criação de readmates, Márcio Duchamp afirmou. Então, aqui está as afirmações dele, né? E a questão de número 1, relacionando o texto e a imagem da obra, aqui estão os dois, a imagem e o texto. Entende-se que o artista, ao criar os readmates, inaugurou o modo de fazer arte que consiste em, item A, designar ao artista de vanguarda a tarefa de ser o artífice do século XX. B, considerar a forma dos objetos como elemento essencial da obra de arte. C, revitalizar de maneira radical o conceito clássico do belo na arte. Criticar os princípios que determinam o que é uma obra de arte. Atribuir aos objetos industriais o status de obra de arte. Então, a resposta correta é item B, né, como vocês podem perceber aqui. Ok? Então, vamos para a próxima. Na questão 2, vamos direto à questão, porque nós temos outras atividades. Na questão 2, a opção correta é o item D, ok? Então, interpretação subjetiva da lei da gravidade. Então, você observou aqui a imagem, né? E a partir daí vocês concluíram a resposta correta, que é interpretação subjetiva da lei da gravidade. Por que é subjetiva? Porque vocês estão vendo que esses objetos estão grudados em algo, no teto aqui, né? Portanto, não é uma interpretação objetiva. Seria objetiva se não tivesse nada grudado aqui, tá bom? Texto 1, vamos aí outra questão, e temos o texto 2. Então, novamente, utilizamos aqui o recurso da imagem, né? O grafite do artista paulista Espeto, né, exposto no Museu Afro-Brasil, revela elementos da cultura brasileira reconhecidos. Então, a resposta correta. Na influência da expressão abstrata. Na influência da expressão abstrata. É um grafiteiro envolvido com skate e a música. O fortalecimento de sua arte ocorreu em 1999 pela oportunidade de ver de perto as referências que trazia há tempos, ao passar por diversas cidades do norte do Brasil em uma turnê com a banda O Rapa. Depois nós temos aqui uma imagem e temos a questão de número 4. O grupo O Teatro Mágico apresenta composições autorais que têm referências estéticas do rock, do pop e da música folclórica brasileira. A originalidade dos seus shows tem relação com a ópera europeia do século XIX a partir da resposta correta, entender, manutenção de um diálogo com o público. Então, o mais importante nessa correção, pessoal, é que vocês possam fazer um comparativo das questões, até mesmo das respostas que vocês deram para as questões. Por quê? Porque a partir do momento que você faz isso, você estará estudando e
conhecendo um pouco mais sobre o assunto, mesmo porque você vai comparar. Por exemplo, se você marcou a resposta errada, você vai perceber onde está o erro. Bom, então vamos agora para a próxima atividade, que é de educação física, que é exatamente o TDC. Vamos fazer a correção do TDC de vocês. Então, a questão 1, resposta correta. Item B, testosterona, né? Com base nos nossos estudos remotos sobre esteroides anabolizantes, qual hormônio é principal responsável por regular a fertilidade, a massa muscular, a distribuição de gordura e a produção de glóbulos vermelhos do homem? Exatamente a testosterona. Não esqueçam de comparar suas respostas. Então, aí aqui nós estudamos bastante sobre esse assunto, né? Sobre a testosterona. Certo? Então, vamos a 2. São drogas fabricadas para substituir o hormônio masculino, testosterona, fabricado pelos testículos. Eles ajudam no crescimento dos músculos, efeito anabólico, e no desenvolvimento das características sexuais masculinas, como pelos, barba, voz grossa, etc., que se trata o texto citado acima. Suplementos alimentares, vacinas contra epidemias, esteroides anabolizantes. Então, aqui está a resposta correta, né? Então, pacientes recreativos, estrógenos, não. Exatamente os esteroides e os anabolizantes que desencadeiam este efeito que o texto tratou aqui, né? Foi exatamente o texto. Então, vamos lá. Questão 3. Qualquer substância química é capaz de provocar alterações no corpo humano, seja ela natural ou sintética. Nesse sentido, é importante compreender os efeitos das drogas no organismo a fim de evitar a evolução dos problemas causados por elas. O efeito das drogas entorpecentes provoca mudanças significativas no funcionamento do organismo. Por isso, o consumo dessas substâncias é tão prejudicial à saúde. Tendo em vista essa informação, marque a alternativa correta. Os entorpecentes agem no organismo de um indivíduo desde o consumo inicial dessas substâncias. Isso é verdade, né? A partir do consumo, do início do consumo, já começa a agir. Independentemente da forma de uso, os riscos à saúde são potencialmente prejudiciais. Mais uma verdade, né, pessoal? Todo mundo é sabedor disso. C. Com o passar do tempo, seus efeitos podem ser muito graves e causar sérios problemas à saúde, bem como a dependência também, né? Mais uma resposta correta. E D. O efeito da toxicidade das drogas nas células provoca graves alterações metabólicas e comprometem a fisiologia natural dos órgãos do corpo. Então, tudo isso é provocado com o uso das drogas, né? Então, a opção correta, item E, todas as alternativas acima estão corretas. Ok? Questão 4. Suplementos alimentares, também conhecidos como suplementos, são produtos que fornecem doses de vitaminas, minerais e outras substâncias com o intuito de complementar uma alimentação deficitária, ou seja, que por alguma razão não esteja sendo suficiente para fornecer nutrientes como proteínas e aminoácidos. Com base neste texto, o suplemento está indicado para uso exclusivo de atletas, não, né? Praticantes de musculação, também não. Para qualquer pessoa, não. Pessoas que têm uma alimentação com
pobre em nutrientes, né? Aqui um erro de grafia. Todas as alternativas estão corretas, não. De acordo com o texto, a opção correta é exatamente assim. E a questão 5. Existem drogas lícitas e drogas ilícitas. Isso é fato, né? As drogas lícitas são as que podem ser comercializadas como o cigarro, as bebidas alcoólicas e medicamentos. Já as drogas ilícitas são aquelas que têm a sua venda proibida. Selecione a alternativa onde estão exemplos de drogas ilícitas. Então aqui está: maconha, crack, cocaína, êxtase e LSD. Medicamentos. Aqui já tinha aqui no texto que não era ilícita, e sim lícita, né? Álcool também foi citado aqui no texto como droga lícita, que são as bebidas alcoólicas. Anabolizantes também são lícitos. Suplementos alimentares. Então, as drogas ilícitas são exatamente essas que foram citadas no item A. Ok? Vamos agora para a nossa correção de educação física. Agora das questões de Enem, né? Então vamos lá. Conceitos e importância das lutas. Antes de se tornarem esporte, as lutas ou as artes marciais tiveram duas conotações principais. Eram praticadas com objetivo guerreiro ou tinham um apelo filosófico como concepção de vida bastante significativa. Atualmente, nos deparamos com a grande expansão das artes marciais em nível mundial. As raízes orientais foram se disseminando, ora pela necessidade de luta, pela sobrevivência ou para a defesa pessoal, ora pela possibilidade de ter as artes marciais como própria filosofia de vida. Um dos problemas da violência que está presente principalmente nos grandes centros urbanos são as brigas e os enfrentamentos de torcidas organizadas, além da formação de gangues, que se apropriam de gestos das lutas, resultando muitas vezes em fatalidades. Portanto, o verdadeiro objetivo da aprendizagem desses movimentos foi mal compreendido. Afinal, as lutas se tornaram um esporte, mas eram praticados com objetivo guerreiro a fim de garantir a sobrevivência. Até aqui tudo bem, né? Até guerreiro. B. Apresentam a possibilidade de desenvolver o autocontrole, o respeito ao outro e a formação do caráter. Possui como objetivo principal a defesa pessoal por meio de golpes agressivos sobre o adversário. Não, né? Sofreram transformações em seus princípios filosóficos em razão de sua disseminação pelo mundo. Se disseminaram pela necessidade de luta pela sobrevivência ou como filosofia pessoal de vida. Apresenta a possibilidade de desenvolver o autocontrole, o respeito ao outro e a formação do caráter. Isso aqui é algo que é trabalhado exatamente nas academias, né? Nos clubes de lutas, né? Questão 2. Saúde no modelo atual de qualidade de vida é o resultado das condições de alimentação, habitação, educação, renda, trabalho, transporte, lazer, serviços médicos e acesso à atividade física regular. Quanto ao acesso à atividade física, um dos elementos essenciais é a aptidão física, entendida como a capacidade de a pessoa utilizar seu corpo, incluindo músculos, esqueleto, coração, enfim, todas as partes, de forma eficiente em suas atividades cotidianas. Logo, quando se avalia a saúde de uma pessoa, a aptidão deve ser levada em conta. A partir desse contexto, considera-se que uma pessoa tem boa aptidão física quando apresenta uma postura regular, pode se exercitar por períodos curtos de tempo, pode desenvolver as atividades físicas do dia a dia, independentemente de sua idade,
Pode executar suas atividades do dia a dia com vigor, atenção e uma fadiga de moderada a intensa. Pode exercer atividades físicas no final do dia, mas suas reservas de energia são insuficientes para atividades intelectuais. Então, a resposta correta é item D, né? Questão 3. A dança é um importante componente cultural da humanidade. O folclore brasileiro é rico em danças que representam as tradições e a cultura de várias regiões do país. Estão ligadas aos aspectos religiosos, festas, lendas, fatos históricos, acontecimentos do cotidiano e brincadeiras, e caracterizam-se pelas músicas animadas, com letras simples e populares, figurinos e cenários representativos. A dança, como manifestação e representação da cultura rítmica, envolve a expressão corporal própria de um povo. Considerando-a como elemento folclórico, a dança revela. Então, já vou direto para a resposta correta, né? Manifestações afetivas, históricas, ideológicas, intelectuais e espirituais de um povo, refletindo seu modo de expressar-se no mundo. Correto, item A, né? Questão 4. O voleibol é um dos esportes mais praticados na atualidade. Está presente nas competições esportivas, nos jogos escolares e na recreação. Nesse esporte, os praticantes utilizam alguns movimentos específicos como saque, manchete, bloqueio, levantamento, toque, entre outros. Na sequência de imagens, identificam-se os movimentos de sacar, aqui, né? Preparando para o saque, colocar a bola em jogo, isso aqui é o princípio. Defender a bola, caso aqui a manchete, né? Defender a bola e realizar a cortada como forma de ataque. Então, aqui a defesa da bola em forma de ataque. A resposta correta, item A. Depois vem arremessar a bola, no caso que o fundamento do voleibol aqui é o saque, então a resposta correta, item A, né? Vamos agora para inglês. Inglês, que é exatamente o gabarito da prova, né? Gabarito da prova, qual é a prova? Do TDC, certo? Gabarito do TDC. Vamos conferir as respostas de vocês. Então, usamos o modo imperativo para fazer perguntas em geral, dizer o que alguém deve ou não fazer, dar ordens, instruções, conselhos, dicas, etc. Isso é para que nós utilizamos o modo imperativo, né? Essa aqui é uma questão básica do português, mas também vale para o inglês. Afinal de contas, modifica só a língua, né? As regras são basicamente as mesmas. Questão 2. Na forma afirmativa do imperativo, usamos o verbo no infinitivo sem to, o verbo no infinitivo com to. Então, nós estudamos isso aqui. Usa-se o verbo no infinitivo sem a necessidade do to, né? Questão 3. Na forma negativa do imperativo, colocamos no antes do verbo, don't ou do not em linguagem formal ou enfática antes do verbo. Então, resposta correta, item B. E a questão 4. No imperativo, o sujeito you, que é você, né? Vocês, não aparece na frase. Então, no imperativo, não aparece na frase, né? A outra alternativa seria sempre aparece na frase. Então, a resposta correta, item A. Questão 5. Complete as frases usando o verbo to be. Alanis Morissette. Aí is, né? Is.
She is também, né? Quando a gente estudou sobre os pronomes, né? Também sobre o verbo to be. She was. Quando se trata de tempo, né? Que nós temos 11 anos. Ela tinha 11 anos. Então, passado, o was. O verbo ter no passado, was, né? Então, a resposta correta, item A. E aqui na 5.2, resposta correta, item B, é nowhere. Na 6, questão 6.1, a forma afirmativa, quando o sujeito é I, he, she e it, usamos o was, né? Usamos o was. Então, a resposta correta, item A. Na forma afirmativa, quando o sujeito é you, we, they, usamos were. Então, you were, we were, they were. Observe as questões 7.1 e 7.2. Marque a opção que contém a reescrita corretas das frases abaixo, incluindo o nome ou nomes de pessoas e os verbos adequados, was ou were. Né? Example, um exemplo aqui, né? She, né? Trocou-se o nome, né? Colocou Carla, tirou o pronome, colocou o nome e ficou Carla was born in English. Aí aqui, she was, né? She was. Então, troca-se o she pelo nome, troca-se o pronome pelo nome e modifica-se e coloca-se was, né? Katja was, como nós vimos aqui no exemplo. Que é Carla was, Katja was. Veio. Aí aqui já é um pouco diferente, né? Vejam aqui o que foi colocado no exemplo anterior. Ok? Modifica-se. Aqui nós temos, observe as questões, incluindo os nomes, pelos pronomes. Até mesmo em relação a essas questões aqui, a gente pode se basear para escrever isso aqui. Como nós estamos fazendo só a correção, então vamos lá. Então, Carla, Kátia, Alda e Paulo, né? São matemáticos. Aí aqui, where, né? They were. Nós acabamos de ver o exemplo, ok? Vamos agora para o gabarito para o gabarito das questões do Enem, né? Então, vamos lá. Leia o texto. O humor é utilizado em cartões para tratar de diferentes assuntos. O cartão aqui reproduzido. Aí aqui, né? Aqui está o cartão. Aponta possíveis consequências do desequilíbrio ambiental, certo? Ou seja, aqui nós estamos vendo que a fonte secou, né? O pescador aqui jogou o anzol, mas não tem mais água. Então, há um desequilíbrio ambiental, né? São as consequências, certo? Do desequilíbrio ambiental provocado pelo homem. Leia o texto. Pôsteres podem ajudar na divulgação de campanhas de grande importância social. Este pôster tem o objetivo de ajudar no combate à gravidez na adolescência, né? Seja uma criança, não tenha uma. Seja uma criança, não tenha uma. Então, essa frase aqui já diz tudo, né? Então,
Trabalho infantil, não, porque nada aqui indica algo sobre o trabalho infantil, né? Preconceito contra negros poderia até ser devido à imagem. A criança aqui é afro-brasileira, né? Mas também as frases não indicam isso. A gravidez na adolescência, como eu acabei de citar aqui, né? Violência contra crianças não tem nada indicando. Prostituição de crianças também não está indicando, né? Então, a resposta correta aí tem C. Questão 3. George Bernard Shaw foi um dramaturgo irlandês que se tornou orador consumado na promoção de causas como, por exemplo, a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Na citação acima, o autor acredita que a mudança é condição para o progresso. Lamenta que nem todas as pessoas são capazes de mudar. Então, aqui já falo em progresso logo na primeira palavra, né? O progresso é impossível sem a mudança. Aqui ele já mata a questão, né? Só se prestar atenção aqui nessa primeira frase. Então, o progresso é impossível sem mudança. Então, acredito que a mudança é condição para o progresso. Questão 4. O humor é utilizado em cartões para tratar de diferentes assuntos. O cartão aqui reproduzido desvaloriza o papel da leitura na sociedade? Não, né? Pelo contrário, já que ele está com o livro e isso quer dizer que ele não desvaloriza a leitura. Ele está chamando o garoto para ler, né? E está destacando a importância da leitura. Compara o livro impresso com o livro digital, certo? Não é isso que ele está dizendo aqui, né? Elogia as pessoas que sabem utilizar o computador, também não. Critica a falta de interesse dos jovens pela leitura de clássicos, sugere que os jovens gastam mais tempo usando o computador do que lendo. Isso foi o que ele colocou aqui, né? Instalam novos softwares em seus aparelhos, né? Então, a resposta correta aí tem E. E vamos para a atividade de inglês, em que vocês farão apenas um estudo, certo? Então, vamos lá. Adjetivos possessivos. Os adjetivos possessivos, que é possess adjectives, são palavras que têm a função de modificar o substantivo indicando propriedade ou posse. Por exemplo, this book is her book. Este livro é o livro dela. O adjetivo possessivo her, dela, está especificando que o livro pertence a ela. Na língua inglesa, os adjetivos possessivos são my, que é meu, meus, minha ou minhas. Your, sua ou seu. His, dele. Her, dela. It, dele ou dela, né, para coisas e animais. Our, que é nosso ou nossos. Your, que é sua ou seus. E their, delas ou deles. Outros exemplos de como usar o adjetivo possessivo. Julia lives with her mother. Julia mora com a mãe dela. That's my father's cigar. Aquele charuto é do meu pai. Então, os adjetivos possessivos na língua inglesa apresentam duas características quanto ao número e gênero.
Os adjetivos possessivos não se modificam, não se diferenciam em número, ou seja, não apresentam plural. Exemplos: This is our pen. Esta é nossa caneta. These are our pens. Estas são nossas canetas. Então, aqui está, né? Os adjetivos possessivos. E os adjetivos possessivos não se diferenciam em gênero, ou seja, podem ser utilizados tanto para o masculino quanto para o feminino. Exemplos: He hates my sister. Ele odeia minha irmã. He hates my brother. Ele odeia meu. Que é minha, que é meu. Não se modifica, né? Meu irmão. Sendo assim, os adjetivos possessivos são usados frente a um substantivo para modificá-lo, indicando posse ou propriedade, e não variam em gênero e nem número. Então vamos lá. Sequência didática. Introdução. Possessive adjectives. Tirar as dúvidas com as explicações do professor através de slides, videoaulas e estudo do arquivo em PDF. Leitura, né? Explicação, livro didático, página 64. Então, vocês poderão ver esse assunto a partir da página 64. Fique atento às explicações do seu professor e acompanhe o conteúdo através dos postcards, videoaulas, arquivo em PDF e livro didático. Videoaula. Então, vocês terão aqui um link, né, onde vocês poderão assistir uma videoaula para reforçar o conteúdo a ser estudado, tá bom? Faça o estudo de todo o conteúdo para uma melhor compreensão. Atenção! Alunos devem devolver a atividade no Google Sala de Aula. Aviso importante, né? Portanto, pessoal, não deixem de assistir a videoaula para reforçar aquilo que vocês estudarão lá na página 64. Ok? Um abraço, até a próxima.